Sejam muito bem-vindos à Jornada Advocacia Lucrativa, um evento exclusivo e inovador, idealizado por mim, Thaisa Vitória e Raquel Pérez, para te mostrar como transformar a sua advocacia, o seu conhecimento jurídico, em múltiplas fontes de renda. E se você está passando por esse momento, certamente conhece alguém ou está vivenciando um escritório em crise, pode estar há semanas sem fechar novos contratos, clientes sem retorno, dívidas acumuladas, excesso de trabalho profissional com o pessoal, falta de tempo, insatisfação com os resultados. Essa é a realidade da maioria dos colegas. E além disso, além dos dramas profissionais, a gente ainda tem que lidar com o medo da contaminação, o medo da perda de entes queridos, medo do dinheiro acabar, de não sabermos quando isso vai acabar, de como será quando essa pandemia acabar, como vamos funcionar daqui para frente. Nos últimos anos, eu tenho acompanhado advogados de todo o país e tenho mostrado diferentes formas de alcançarem resultados na advocacia. E nessa série, eu e a Raquel vamos te mostrar 10 novas fontes de renda, como transformar o seu conhecimento jurídico em 10 novas fontes de renda, online e presenciais. Você vai conhecer o portfólio de serviços e produtos jurídicos à prova de crises. Você vai conhecer oportunidades da crise do Covid-19, como prestar melhor orientação jurídica aos seus clientes e ajudá-los a resolver todos os problemas que têm surgido em razão dessa pandemia. Mais e melhores clientes, você vai entender como fechar mais e melhores contratos mesmo nesse momento. Você vai conhecer as áreas que estão contratando na crise, como falar para o público certo em meio a essa febre de lives e stories que vem atormentando e engarrafando as redes sociais. Você vai entender como criar uma advocacia de referência, como ser a primeira e a melhor opção na mente dos seus clientes, da sua rede, dos seus familiares, dos seus amigos e colegas. Você vai entender como dar aulas online, mesmo sem tanta experiência, como advogados criaram do zero cursos online a partir do seu conhecimento. Você vai descobrir como cobrar de clientes mensalmente, mesmo aqueles que são ditos assim de baixa renda, mesmo sem nenhum andamento processual novo ou com prazos suspensos. Você vai entender como organizar sua rotina jurídica, assim como fazem os grandes escritórios. E no meio de tudo isso, em tudo isso, como criar uma mente blindada a crises. E eu quero te dizer uma coisa. Alguns colegas disseram assim, caramba, mas a lucratividade não tem a ver com a advocacia não é uma atividade mercantil. É o seguinte, é verdade, a advocacia não é uma atividade mercantil, mas de acordo com o meu colega Ricardo Cini, a advocacia é uma atividade negocial. Então, lucro é o subproduto de uma atividade bem feita. Se você empata as suas receitas com as suas despesas, você não tem negócio. Você é simplesmente intermediador de pagamentos. Então, se para você está tudo bem receber 10 mil e pagar 10 mil, você pode fechar aqui essa página, para de assistir isso aqui e a gente continua. Agora, se você precisa criar independência financeira, precisa construir uma reserva financeira, se você quer realizar sonhos além de pagar boletos, então sim, você precisa de lucratividade. E lucro nada mais é do que o excesso, né? O que sobra quando você paga todas as suas contas. É o que sobra quando você paga todas as suas contas e cobre, né, as suas metas financeiras. E eu não sei se você sabe, mas nós advogados não fomos apresentados as matérias, ao conhecimento que faria a nossa classe viver confortavelmente da profissão. Matérias como gestão, marketing, negócios, noções básicas de psicologia, de neurociência, tecnologia aplicada ao dia a dia profissional, enfim, saímos da faculdade com preparo acadêmico para a carreira de concurso ou para a docência. E olha lá. Também ouvimos muito falar que a OAB é injusta e que impede o advogado de trabalhar livremente, que a gente está sentindo agora o peso de não poder fazer propaganda. Mas isso também não pode prosperar. Será mesmo que a OAB é a vilã que nos impede de prosperar na advocacia, de sermos reconhecidos como uma referência? Será que foi ela que nos impediu de ter construído um modelo lucrativo até aqui? Eu posso dizer que não. Inclusive, no segundo episódio, a gente vai mostrar várias estratégias utilizadas por advogados para prospectarem ativamente seus clientes de maneira ética, segura e discreta.
E tudo isso eu digo porque, assim como alguns dos senhores, eu comecei com muita dificuldade na advocacia. Eu pensei em desistir várias vezes, mas antes de entregar os pontos, eu me autorizei a fazer algo diferente e eu vou te contar. Parece redundante o que eu estou dizendo, mas normalmente não fazemos algo realmente diferente. O que fazemos é repetir incessantemente o mesmo caminho, os caminhos parecidos, de modo muito sacrificante, trabalhando mais horas, trabalhando mais tempo, né, para obter resultado diferente, mas fazendo normalmente a mesma coisa. E eu percebi que depois de tanto espremer o caldo, né, eu me perguntei, se isso aqui não está funcionando, e se repetir isso centenas de vezes também não está funcionando, então eu tenho que fazer uma coisa que ainda não fiz. E é isso que eu quero dividir com vocês. Eu vou mostrar como podemos criar diferentes fontes de renda com a advocacia. Vamos passar um exercício para você identificar quantas oportunidades se mostram ao alcance do seu momento agora e como se destacar nessa realidade. Então, primeiro eu quero convidar você a refletir, né? O que você está aqui? O que você está buscando, né? A maioria dos advogados sonha em ter uma autonomia, né? Em ter rotinas previsíveis, uma renda previsível, em ter liberdade financeira, em poder ter liberdade geográfica também, em poder ser aquele que resolve o problema, ser o primeiro e o melhor a ser lembrado na mente do nosso cliente. Mas, na realidade, o que acontece? A realidade da advocacia são advogados trocando o pneu do carro em movimento. É isso que acontece. Ele tem que se desdobrar entre rotinas, entre prazos e entre situações que tiram e desgastam a energia criativa dele, e ele tem uma dificuldade imensa de fazer network, de se relacionar com o cliente, de dar feedback para o cliente, de aprender coisas diferentes. Né? E aí, você pode se perguntar, caramba, lucratividade, referência, isso aí é para todo mundo? Olha essas imagens aí. Olha essas imagens. O que essas imagens te dizem? Essa imagem aí dessa pessoa, né? No caso, sou eu fazendo esses eventos, muitas pessoas em volta, sempre no palco, turmas cheias, turmas lotadas. O que essas imagens dizem para vocês? Me dizem aí. Agora, esses clientes, esses clientes que eu estou apresentando agora, o que esses clientes dizem para você? Alguém que tem clientes desse porte, o que essa pessoa apresenta para você? Naturalmente, uma pessoa de referência, uma pessoa que sabe o que faz, uma pessoa que tem compromisso com a entrega, porque órgãos públicos, sucessões, grandes escritórios, milhares de pessoas, né, mais de 600 escritórios, quase 100 mil advogados em treinamento, não iriam entregar a sua confiança, investir financeiramente se não fosse por algo que desse algum resultado. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim mesmo. Vou contar aqui um recorte da minha história para que vocês percebam o que eu tive que desenvolver de competências para conseguir começar a gerar lucratividade, começar a gerar resultados em que eu não tenho nada de especial, eu não tenho nada diferente de você que me escuta agora, eu não tenho absolutamente nada diferente que me coloque num patamar superior a você. E o que eu quero te mostrar é uma fração da minha história. Eu vou abrir aqui para você, para que você me conheça um pouco mais e saiba por que eu tenho condições de te ajudar juntamente com a Raquel, que no momento oportuno vai contar a história dela também, tá? É o seguinte, desde os 12 anos, pessoal, desde os 12 anos, doutora, eu dizia que iria ser chamada de doutora. Ser chamada de doutora, para mim, soava como autoridade, soava como alguém que tinha voz, que tinha reconhecimento, que as pessoas paravam para escutar. A pessoa que tinha uma última palavra, que tinha uma palavra de peso, que tinha força, né, que promoveria a justiça e que nunca mais presenciaria inerte as injustiças sociais que vivenciei por anos e anos e anos, convivendo com um padrasto alcoólatra, violento,
que nos brindava toda semana com tiros dentro de casa, com violência de todos os tipos. Eu acreditava que a advocacia era a forma mais curta para com que eu tivesse, ao mesmo tempo, liberdade e autoridade. Isso me fez me dedicar, passei no vestibular aos 17 anos, passei de primeira, e me fez me dedicar por completo durante os 5 anos de faculdade e já estagiando desde o 3º semestre. Eu passei 2 anos estagiando na Junta Comercial do Estado da Bahia e só saí de lá quando já não tinha mais nada para aprender de todos os processos empresariais que existiam na época. Na realidade, doutores, desde os 12 anos que eu trabalho, mas profissionalmente na área jurídica, no mundo jurídico, foi a partir do 2º semestre da faculdade, 3º semestre da faculdade. E desde o primeiro dia de aula da faculdade, eu sabia que iria advogar, porque eu gostava de autonomia, de liberdade de ganhos, de possibilidade de escolher os meus clientes. Eu tinha uma raiz e tenho uma raiz de comércio na família. E eu tinha um espírito livre, ainda tenho, gostava de fazer coisas do meu jeito, tomar minhas próprias decisões, e eu acreditava que eu poderia fazer história na história. Eu não me vi engessada em uma estrutura de carreira pública, e isso vinha dessa minha veia do comércio da família. Quando eu me formei, eu tinha pouco mais de 20 anos, e naquele momento, depois de pegar a carteira da OAB, descobri que ela não era mágica, e que não vinha com todas as respostas sobre como enriquecer da noite para o dia. Na verdade, naquele momento é que eu me dei conta de que eu tinha muitas dúvidas sobre o que fazer na profissão. Onde eu iria trabalhar? Como os clientes me encontrariam? Como eu ia dar conta de fazer tudo sozinha? Como e onde eu receberia os meus clientes? Como me promoveria para as pessoas? Como e quanto cobrar? O que dizer sobre mim? Eu levei meses me preparando para criar coragem de entrar no mercado, cogitando, vendo possibilidades, até coloquei currículos em vários lugares, fiz várias entrevistas, mas nada de digno surgiu naquele momento. E ainda bem, pois eu não tinha um perfil para ser contratado. Então, quando eu fui buscar a minha carteira suplementar na OAB-RJ, decidi que não voltaria para casa sem um escritório ou sem um projeto fechado. E quando a gente decide, realmente nos autorizamos por dentro, porque tudo colabora com a nossa decisão. Eu abri a boca na minha cerimônia de posse e comecei a falar realmente que estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir uma parceria de um espaço. E não tinha condições de abrir o meu próprio escritório, então alguém escutou a minha fala. E um conselheiro da OAB, foi um conselheiro da OAB que gostou da minha fala, ele viu brilho nos olhos, sangue nos olhos, ele me convidou a compor a sala dele e dividir nas despesas. Então, eu saí de lá com a minha carteira, uma proposta, um custo baixo, sem vínculo, tudo que eu precisava. Peguei o endereço e, como assim, uma executora nata, eu saí de lá direto para a gráfica. Encomendei 1000 cartões de visita. E ainda em dúvidas, né? Eu estava com medo. Depois eu pensei assim, caramba, 1000 cartões de visita, são 1000 clientes, ai meu Deus, eu não vou dar conta de tantos clientes sozinha. Eu pensei, olha só, eu vou distribuir poucos. Eu vou fazer 1000, mas eu vou distribuir só 200 para conseguir dar conta. Quanta inocência. Eu me lembro que depois da distribuição desses 200 cartões, o primeiro toque na campainha do escritório foi do porteiro do prédio entregando correspondência. Dentre essas correspondências, tinha um panfleto do advogado do andar de cima oferecendo serviços trabalhistas. A segunda vez que a campainha tocou no meu dia foi o representante da internet oferecendo banda larga, 50% de desconto. E a terceira vez foi a minha mãe trazendo um bolo para oferecer aos clientes fantasmas. Nessa mesma época, assistindo uma palestra na OAB, eu fui convidada a buscar meu nome no Google e ver o que aparecia. Para minha surpresa, até a 5ª página do Google só aparecia o resultado do exame da OAB e o meu perfil no Orkut. E olha que o palestrante disse naquela época que a 2ª página do Google já era inexistente para você. Você não existia se estivesse já na 2ª página do Google, porque só a 1ª página do Google existe. Se eu contar todos os desafios que eu passei nos 3 primeiros anos, acho que vocês vão começar a chorar aí do outro lado. Na época, eu tinha um suporte do meu ex-marido que me auxiliava, mas não segurava todas as contas. E aí eu buscava fazer outras coisas em paralelo, trabalhos de correspondência para conseguir suprir o básico. E muitas vezes eu pensei em desistir da advocacia,
Por várias vezes eu pensei que aquilo não era para mim. Por várias vezes os parentes chegavam e me perguntavam: e aí, como é que tá? Trabalhando tanto? E aí, ainda tá nessa? Mas eles me viam naquela pose, né? Sempre de terninho, maquiagem, salto, mas ninguém podia sonhar que mal eu tinha para pagar o estacionamento. Afinal, se já estava difícil para mim ter credibilidade, né, nessa situação, imagina se soubessem de todos os perrengues financeiros que eu passava. Aqueles mais íntimos, né, os mais próximos que sabiam da realidade, das minhas dificuldades, me aconselhavam que fizesse concurso, que trabalhasse em outras áreas, que fizesse transporte escolar, que os ajudasse em seus negócios, que procurasse emprego em escritório de advocacia para ganhar um salário mesmo, mas que não vivesse trabalhando tanto com poucos resultados, que não vivesse na incerteza. Eu morria de ódio com tudo aquilo, mas eles estavam certos. O que acontecia é que algo dentro de mim, mais forte do que a realidade que eu estava vivendo, me dizia que era para continuar, que olhasse para outros lados, que algo estava ali, mas que eu não estava enxergando. Então, eu engolia a minha vergonha, subia no salto de novo e ia trabalhar. E foi nesse cenário que eu comecei a olhar para trás e para os lados, olhando, comecei a me questionar o que eu fazia na adolescência para vender produtos e serviços, quando eu trabalhava com minha mãe no comércio, como eu conseguia gerar renda com facilidade, como eu conseguia convencer as pessoas a fecharem negócios, a comprarem produtos, e na advocacia não tinha aquele resultado. Eu comecei a me questionar sobre o que eu pensava e que me impedia de fazer algo diferente na minha advocacia. Eu comecei a me questionar sobre como criar novas fontes de renda a partir do meu conhecimento que eu havia adquirido até ali. Sem ter que trocar horas e horas e horas por pouco dinheiro, por poucos reais, e me permitir ser abusada por vários clientes sem noção, apenas para não perder o pouco que eu havia conseguido. E aqui que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Por que nós precisamos ter apenas uma fonte de renda na advocacia? Eu pensei, por que eu tenho que ficar presa a processos judiciais? Você já parou para pensar que é possível ter outras fontes de renda com o seu próprio conhecimento? Acho que é isso que você está buscando descobrir aqui, não é? Em geral, o advogado é empregado ou trabalha por conta própria no contencioso, principalmente no êxito, ou é professor. O que nos impede de ter fontes de renda diferentes com o mesmo conhecimento? E o que nos impede de sermos reconhecidos como referência pelo conhecimento que adquirimos até aqui? Quando alguém me pergunta, doutora, é possível viver de advocacia? Antigamente eu respondia sim, é claro, mas hoje eu prefiro dizer assim, ó, ao invés de você pensar em viver de advocacia, por que você não abre mais a mente e pensa se é possível viver do seu conhecimento jurídico e do seu conhecimento prático advocatício e, quem sabe, de outros saberes? Eu vou dizer para você, sim, é possível. Quando você tem diferentes fontes de renda com a sua expertise, essas fontes se complementam. Mas antes, eu preciso te dizer o motivo para não pensarmos em escalar o nosso conhecimento jurídico em diversas fontes de renda. Saindo da exclusividade do contencioso, faço uma pausa para te fazer uma pergunta importante. Será que seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os vizinhos, as pessoas do clube, da sua religião, seus companheiros de cultos, membros da associação que você faz parte, eles realmente sabem o que você faz? Você acha que eles realmente sabem? Eu me lembro que o ponto alto da minha frustração no começo da minha advocacia foi quando um parente, ao ter um terreno invadido por nativos da comunidade, contratou outro colega pagando-lhe 16 mil por um procedimento de reintegração de posse. Quando eu fui abordar o dito cujo, eu me deparei com a expressão de grande surpresa, dizendo, mas Thaís, eu nem lembrava que você estava atuando. Vi seu amigo no Orkut, contei o caso, imediatamente ele me pediu o telefone, me ligou, coisa de no máximo 10 minutos, enviei o fax e fechamos naquele mesmo dia. Fiz mal? Eu fiquei realmente sem palavras. Como competir com a prontidão e o profissionalismo do colega? Sem chance. Foi aí, quando eu já não tinha mais opções, já não sabia mais o que fazer, eu comecei a criar coisas diferentes. Porque às vezes a gente precisa tomar muita porrada para sair da nossa vaidade. Porque para reconhecermos que a gente não tem aquilo que a gente não sabe, primeiro a gente tem que olhar para as nossas competências atuais.
E essas coisas diferentes que eu vou citar é que foram as oportunidades que eu comecei a criar para gerar rentabilidade, para gerar um fluxo na minha advocacia. Foi quando eu comecei a olhar para trás e para os lados, para outros mercados e outros conhecimentos. E na época eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Era tudo muito intuitivo, tudo muito empírico. Eu lembrava que funcionava nos outros mercados e ia aplicando e testando. Hoje eu entendo que foram ações precisas de marketing, de empreendedorismo, de criação de conteúdo qualificado, de copyright, de exposição, de negociação, de gatilhos mentais, de atendimento encantador, estilo empresarial e principalmente de uma mentalidade de negócios que estava por trás daquilo que começou a dar certo para mim. E por que eu não pensei nisso antes? O primeiro motivo para eu não ter pensado nisso antes é que eu passei, eu e talvez você que me escuta, 5 anos na faculdade sem ouvir nada a respeito disso. Naturalmente, inconscientemente, intuitivamente, lá no meu inconsciente, eu acreditava que nada além do que eu tinha aprendido era necessário. Afinal, era um curso superior, afinal, eu estava me formando como um advogado, como um profissional, e ninguém falava sobre isso. Eu realmente acreditava que bastava passar no exame da ordem que as portas da esperança iriam se abrir. O segundo motivo para eu pensar da forma antiga é que quando eu entrei em campo e vi colegas super competentes juridicamente, cheios de pós-graduações, já com cabelo grisalhos, com família para sustentar, passando perrengue, sem cobrar consulta, viviam reclamando dos clientes, fugindo dos clientes, perdendo informações, perdendo documentos, tinham medo de se expor junto aos empresários locais e achavam que a maioria das minhas ideias era motivo de risco. E o terceiro motivo é que eu não acreditava que eu era boa o suficiente para me colocar de peito aberto como uma autoridade na advocacia, como uma referência, mesmo já tendo estudado, trabalhado, resolvido casos e ganhado dinheiro com isso, mesmo tendo um histórico de trabalho desde os 12 anos, mesmo tendo lidado com todo tipo de gente dessa classe econômica e intelectual, mesmo assim, eu não acreditava que as pessoas pudessem me pagar um bom dinheiro para fazer o que todo mundo fazia e que era fácil fazer. Eu acreditava que eu era apenas mais uma advogada entre milhares de outras e outros. Em outras palavras, eu não acreditava que eu era uma referência e nem podia ser. Por isso, eu passava insegurança nos meus atendimentos, nos meus processos de prospecção. Eu acreditava que para ser uma referência, eu deveria estar na TV, deveria estar na TV Justiça, ter popularidade, ter muitas pessoas atrás de mim, deveria, ter um patrimônio cultuoso, receber prêmios, enfim. O curioso é que esses pensamentos não passavam pela minha cabeça em nenhum outro tipo de atividade profissional, só na advocacia. Engraçado também que, ao refletir melhor, eu percebia que mesmo que eu mesmo pedia conselhos a quem não era referência. Por exemplo, eu conversava e perguntava com meu colega advogado sobre investimentos quando ele estava mais quebrado do que arroz de pobre. Mas por que isso? Hoje eu sei por quê. Na verdade, nós buscamos recomendações e confiamos em quem nos é familiar. Afinal de contas, se não fosse por isso, eu não pediria conselhos sobre casamentos para minha mãe, que já divorciou de 4. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer a você é que a ideia de referência, de ter autoridade, de ter múltiplos produtos e serviços, de ser contratado facilmente, é muito distorcida na nossa mente. E normalmente buscamos nos lugares errados os tijolos para essa construção. Normalmente investimos compulsivamente em conhecimento técnico jurídico, pós-graduações, doutrinas, cursos práticos, kits de petições, para que sintamos que temos mais conhecimento jurídico e, portanto, autoridade, e que, por conseguinte, criaremos a confiança necessária para nos apresentar como aquele que resolve o problema como ninguém. Mas engraçado é que estamos acostumados a confiar a nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa casa, nossos filhos, nas mãos daqueles que consideramos uma referência, mesmo que tenha sido por indicação de um vizinho, mesmo que a gente nunca tenha visto diploma de nenhum deles. Eu preciso dizer que quando eu entendi essa mecânica, quando eu percebi que no inconsciente das pessoas referência não era fama, mas sim uma posição de confiança, de destaque, de alguém que a gente confia como algo familiar, como uma referência familiar, e que seja bom o suficiente para servir ao próximo com aquilo que aprendeu, então eu tive a minha grande virada. Foi essa consciência que eu alcancei que me permitiu começar, naquela época, a cobrar consultas, cobrar valores mensais em todos os tipos de processo,
me relacionar com o cliente através de cartas, e-mail, através de telefone, e implantar desde aqueles anos esse sistema que eu vou ensinar para vocês. E naquela época, eu fazia muita coisa fora da caixa. Isso me permitiu começar a gerar renda mensal com clientes de êxito e aquelas pessoas que ficavam me questionando por que eu não fazia concurso, por que eu não colocava currículo em outras áreas, empresas, começaram a me ver em outra situação, em outra postura, em outra confiança. E além disso, diferente do que a maioria faz quando vai crescendo e vai gastando e vai comprando melhores carros, vai comprando casas na praia, na fazenda, viajando tudo, eu guardava mais de 60% do que eu ganhava e investia em cursos diferentes para aperfeiçoar o meu processo. Até o ponto que eu cheguei em 0 atendimento presencial. 0 atendimento presencial. E isso foi no começo da minha advocacia. Muito antes de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de tudo isso. Eu já tinha a prática de 0 atendimento presencial. Então, eu tenho uma experiência, feita de modo totalmente intuitivo e hoje eu quero mostrar como isso foi refinado através dos conhecimentos que a gente veio adquirindo. Eu quero te mostrar que é possível transformar a sua advocacia num modelo mais independente, num modelo autônomo. Eu, por um tempo, fui presidente da comissão da OAB Mulher, Rio de Janeiro, e comecei a fazer apresentações sobre alguns dos conceitos que eu estava aprendendo com coach, com marketing, com administração, e até mesmo para afirmar o conhecimento, porque a gente aprende muito quando ensina. Então, isso começou a despertar o interesse de colegas, que perguntavam como é que você tem feito para cobrar, como é que você tem feito para gerenciar. Foi aí que a minha mente despertou um outro gatilho. E surgiu a pergunta, por que não? Se essas pessoas precisam de ajuda, por que eu não posso cobrar por isso também? Por que eu não posso fazer isso também? E aí eu comecei a lançar palestras pagas, gratuitas, cursos fechados, cursos online, consultoria individual para os mais tímidos, e que, diga-se de passagem, foi a maioria. O meu carro-chefe sempre foi o atendimento 1 a 1. Hoje eu acumulo mais de 7.000 horas apenas em atendimentos individuais, o que me permite ter uma visão muito profunda sobre os problemas dos colegas, principalmente dos pequenos escritórios e advogados autônomos. Só que quando eu percebi, eu estava com mais clientes advogados do que clientes de advocacia. Então, eu vi que eu poderia expandir um pouco mais essa carreira e criar uma diferenciação ainda mais de mercado. Então, eu quero apresentar para vocês alguns pontos da minha história que trazem alguns bastidores que não são, assim, tão bonitos, mas, assim, como eu considero que vocês agora são parte da família, como vocês agora são parte de uma comunidade mais profunda, eu quero te mostrar os bastidores e quais as competências eu vim desenvolvendo nesses bastidores para que você perceba que de onde você está, você já é vencedor. E do que você já construiu, do que você já aprendeu, você pode transformar a sua advocacia para sempre. Primeiro grande desafio de ordem profissional, que foi justamente realizar o sonho de me formar sem poder fazer a sonhada formatura. Então eu fiz a minha colação de grau, vesti o meu melhor terno, coloquei a minha melhor maquiagem e essa foi a foto. Tá com a resolução ruim, mas foi esse momento. Esse aqui foi o segundo ponto alto de maior desafio nessa jornada de criação de autonomia, de criação de um modelo de negócio de múltiplas fontes de renda, que foi o convite para dar uma entrevista na Manchete. Nessa situação aí que eu tô bem, tô rindo, tô respondendo as perguntas do público, falando sobre gestão, coaching jurídico, coaching para advogados na época, eu estava há 2 dias de fazer a retirada da minha vesícula, e aí eu estava com a vesícula supurada já. Aí eu estava supurando, no caso. Eu estava tendo uma crise de vesícula nesse momento. Então aí eu desenvolvi uma capacidade sobre-humana de suplantar a dor. Aqui nesse momento eu aprendi a suplantar a dor por conta de uma visão muito clara.
Aqui, tô bem cheinha aí, né, gente? Aqui foi em 2011, foi o lançamento do meu primeiro livro, que é esse aqui de PNL Coaching. Não sei se vocês estão vendo aí. Ai, perdão. PNL Coaching, esse aqui, que eu fui coautora, foi o primeiro, eu fui para São Paulo. Estava numa situação muito difícil financeira, mas não deixei de fazer o que eu precisava, o que eu gostava, porque eu sempre brinquei o seguinte: na minha mesa, independente de qualquer situação em que eu estivesse vivendo, sempre tinha as minhas contas, os meus investimentos e os meus investimentos na carreira sendo cursos, formações ou livros, projetos editoriais, porque eu sempre soube que a educação, que o conhecimento é que era capaz de transformar a vida de qualquer ser humano. Minha mãe sempre repetiu isso para mim várias vezes, daquela pessoa que realmente quer, a partir de si próprio, criar resultados extraordinários, aquela pessoa que não teve outro que construiu a escada para ela, então o conhecimento é o caminho mais curto e mais certo. Esse foi o momento. Esse aqui é um rapaz que alguns de vocês devem conhecer, chamado Eric Cavalcante. Ele foi um divisor de águas no meu modelo de negócio, porque um jovem, hoje está morando fora com a Eduarda, ele lançou vários projetos muito fortes aí no mercado jurídico, incluindo José Andrade. Ele foi coprodutor do Expert em Audiências. O Eric me convidou em 2013, se não me engano, acho que foi 2013, a fazer uma palestra lá em Recife. Ele juntou um grupo de coaches e gestores para fazer um evento. E naquele momento, aquele presencial não deu muito certo. E foi elementar para a minha vida, porque ele, nas conversas que a gente teve, ele começou a me apresentar o marketing digital. Antes da fórmula de lançamento, ele que me apresentou o marketing digital, porque eu fazia as estratégias de marketing muito intuitiva e estudava o marketing tradicional. Trazia a minha competência empírica, né, da vida, do que eu testava, do que dava certo e não dava, mas eu não tinha acesso a um conhecimento que escalasse o meu conhecimento, né, que escalasse as minhas soluções, que escalasse a minha experiência. Então foi o Eric Cavalcante que me apresentou as ferramentas que eu comecei a utilizar, que eram ferramentas que pessoas de fora estavam utilizando, que era um conhecimento ainda embrionário aqui no Brasil. Foi ele, e ele hoje está muito bem. Ele, nossa, eu tenho assim uma profunda reverência e admiração por ele e pelo que ele fez assim na minha história. Depois disso, em 2015, o grande ponto foi o Fórum Advogado 360. Esse fórum foi considerado o maior fórum, né, o maior congresso online da América Latina, com 41 palestrantes, idealizado, criado por mim, com o conhecimento que eu havia acumulado até então. Nesse congresso tem os maiores nomes que vocês conhecem: Lara Selle, Rodrigo Bertozzi, Beatriz Machilic, enfim. Essa galera toda aí da gestão jurídica em 2015 estava nesse congresso. Foram 37 mil advogados inscritos e um evento totalmente gratuito que teve até o Sérgio Cortella conosco. Até o Sérgio Cortella foi palestrante do Fórum Nacional Advogado 360. E só para os alunos dos cursos avançados eu conto qual foi a estratégia que eu usei para trazer o Sérgio Cortella para palestrar de graça num congresso online para advogados que não é o público dele. Isso aí foi para mim o maior motivo de superação em termos de persuasão, de influência, de comunicar o meu porquê. E esse fórum foi muito bem conceituado na mídia, foi apoiado pelo Estúdio Fiscal, pela OAB, Célia Bertozzi, Saraiva, Revista dos Advogados, Vanessa Tobias, Projud, Jeju, Andover, enfim. Saiu na mídia na época, foi bem disseminado, né, como um fórum nacional, né, o maior congresso online gratuito da América Latina no segmento de gestão legal. Então isso para mim foi um grande ponto de virada, foi onde eu aprendi a gerenciar projetos sob pressão, onde eu aprendi a chegar e a vender para qualquer autoridade, para qualquer tipo de pessoa, foi onde eu aprendi
a entender que ninguém tem tanto na vida que não possa precisar de alguma coisa e ninguém tem tão pouco que não possa dar algo. Então, para aquelas pessoas que já tinham audiência, que já tinham a visibilidade, a autoridade no mercado, eu oferecia uma visibilidade naquele meu evento e eu tive um zelo muito grande, eu investi em conhecimento, eu investi em equipe para que eu pudesse fazer esse sonho acontecer e as pessoas acreditaram em mim. Foram 41 palestrantes renomados que acreditou em mim. E aqui o ponto final, né, dessa jornada que eu apresento a vocês é a FENALOL, que foi em 2015. A FENALOL é a maior feira jurídica da América Latina, que acontece há 16 anos. E por muitos anos eu sonhava em participar da FENALOL como aluna, e eu nunca tinha o valor suficiente na época do evento. Sempre foi muito caro a FENALOL. Então eu sonhava em um dia poder chegar como aluna. E na minha caminhada, chegando ao momento de conquistar o que eu conquistei, em termos de credibilidade, de visibilidade, de resultados para os meus clientes, eu fui convidada como palestrante, palestro lá há 4 anos na FENALOL. E na primeira edição que eu fui convidada, eu tinha perdido meu pai há 1 semana. Essa foto aí, que também não parece, que eu estou extremamente abatida, destruída. Eu perdi o meu pai há 1 semana desse evento e fui aplaudida de pé, sem nem contar o que havia acontecido. Então, observem que quando a gente realmente quer, quando a gente realmente tem uma visão clara, quando a gente trabalha a nossa autorresponsabilidade, quando a gente trabalha a nossa inteligência emocional junto com estratégias de mercado, de marketing, a gente consegue não só sair do lugar, como virar a chave, a gente consegue realizar, a gente consegue tudo que a gente deseja. Não é da noite para o dia, não foi da noite para o dia, não foi fácil, mas foi possível. Mas foi sem peixes, foi sem QI, mas foi com apoio. Eu sempre busquei aprender com pessoas que estivessem adiante de mim e nunca tive medo de investir em conhecimento, em curso, porque eu sempre soube que aquilo que eu não tinha era porque eu não sabia e ainda sei. Então agora eu quero convidar para você escrever aí nos comentários qual foi a sua maior superação. Coloca uma. Qual foi a sua maior superação na vida, tá? E nesse momento eu quero, depois que você escrever, eu quero te convidar a conhecer um recorte da história da sua outra facilitadora, a Raquel Pérez. Ela tem uma história fantástica e ela mostra os bastidores da história dela. Eu sei que isso vai ser muito incrível para a sua modelagem. E se você tem alguma crença de que não é possível empreender em pouco tempo, que não é possível empreender sem ser famoso, sem ter milhões de seguidores, ela vai te provar como isso é possível. Então, segura o coração e vamos conhecer a história da Raquel. Eu sou advogada há 20 anos e sempre atuei na área civil empresarial com expertise em recuperação judicial de empresas. Hoje, além disso, e muito mais focada no desenvolvimento humano e profissional de advogados. Ajudo advogados a construírem uma carreira de sucesso, jovens advogados a iniciarem na carreira, desenvolverem habilidades. Eu sou Master Coach com certificação internacional e, além disso, eu sou analista de perfil comportamental. Tudo isso me dá uma visão muito própria da carreira jurídica, da advocacia. Como é que eu comecei na advocacia? Eu escolhi meu vestibular, de certa forma, influenciado por meu pai, que é magistrado. Então, eu convivi desde pequenininha com o mundo jurídico, com pessoas do mundo jurídico. Mas eu nunca pensei em fazer concurso público. Eu sou a mais velha de 3 filhos e meus irmãos também seguiram a carreira. Esse mundo jurídico, de certa forma, me deu uma intimidade com a carreira, mas também foi um desafio pessoal de sempre construir meu nome, de sempre ser melhor, me aprimorar. Então, eu sempre busquei me destacar dentro da advocacia. E esse é um papel também, um desafio das mulheres, porque o mundo jurídico é um mundo mais masculino. Então, eu fui para o primeiro estágio em escritório em 1999. Eu já estava no 9º período. Eu comecei
tarde, um pouco mais tarde, a estagiar em escritório, mas como era um escritório que estava em franco crescimento, eu fui contratada também ali com o meu perfil, fui contratada e passei 5 anos nesse escritório, o que me deu muitas habilidades, o que me tornou assim uma profissional mais capacitada. Nós tínhamos uma rotina de trabalho bem desafiadora, e quando chegou em 2004, eu engravidei. Eu havia casado, recentemente engravidei. O início da minha gravidez foi um início complicado. Então, por essa razão, naquele momento, eu optei por me afastar um pouco da advocacia, que é uma rotina muito puxada para a minha gestação, né? Naquele momento de gestação. E me afastei um pouco da advocacia e só fui retornar para a advocacia em 2007, 2008, final de 2007, início de 2008. Nesse intervalo, eu tive 2 experiências em área pública. Eu fui ser conciliadora, o que me agregou muito com a mediação, na condução de mediações e conciliações, somou para mim, como profissional, habilidades, e eu sei que, como advogada, eu tinha um olhar e uma preparação que agregava também naquela função. E depois eu fui ser assessora aqui no Poder Executivo, em Pernambuco, o que também me agregou novos conhecimentos na área de administração pública, novas expertises, novas habilidades, e assim eu fui construindo um perfil profissional com uma visão múltipla, tanto da advocacia como do serviço público. Em 2008, eu fui convidada a integrar uma sociedade, a qual eu passei 10 anos de advocacia. Nós éramos 6 sócios homens e eu como mulher. Atuamos eminentemente na área de recuperação judicial de empresas, o que foi uma experiência fantástica para mim, não só pelos sócios que eu tinha, com suas habilidades e com cada um com seu perfil, mas também nessa área, que é uma área tão desafiadora, era uma área nova, e isso exigiu de mim uma dedicação muito grande, um foco profissional tremendo. Eu viajava para fora do estado, passava a semana inteira, muitas vezes no interior da Bahia, em outros estados, e o que também me trouxe muitas habilidades, o que me trouxe uma aceleração, né, me desenvolveu muito como profissional, minhas próprias habilidades. Pelo meu perfil comportamental, a advocacia sempre foi a área que eu quis atuar por ter essa dinâmica, não ser engessada em horário, por me permitir ousar, por me permitir empreender, por me permitir cada dia experienciar trabalhos novos, sensações novas, estímulos novos, e por me conhecer, cada vez eu me conhecendo, eu tinha mais certeza que eu era vocacionada para a advocacia. Eu sempre gostei do autoconhecimento, sempre fui entusiasta, fiz terapia. Enquanto eu viajava para trabalhar com recuperação, eu lia livros focados nesses temas. Mas acontece que a minha carreira, neste momento, nesse intervalo de 10 anos, de 2008 a 2018, ela teve um marco muito importante, que foi em 2016. Aquele ano foi extremamente desafiador para mim. Eu tinha me divorciado e eu vinha me questionando muito sobre a minha rotina de trabalho, sobre o meu estilo de vida, sobre algumas consequências que isso vinha trazendo para a minha vida. E aquele ano eu estava bem infeliz e insatisfeita. E isso pode ser o seu caso aí do outro lado, porque temos momentos e momentos na vida, momentos em que estamos mais conectados com alguma coisa, momentos que estamos mais nos questionando. Eu estava à beira de fazer 40 anos. Então, imagine que, além de tudo isso, eu estava num momento de crise existencial. Mas teve um marco determinante ao final de 2016 para a minha história. A minha mãe foi acometida de uma doença, e ali, naquele momento, foi um despertar para mim muito grande. Dentro do hospital, eu perguntei
qual era a história que eu gostaria de construir nos meus próximos 40 anos. Mais alguns meses eu faria essa idade tão marcante e eu teria a possibilidade de viver mais 40 anos, porque a expectativa de vida cada vez é maior, e com esse questionamento, eu tomei uma decisão. Eu não sei se foi um insight, se foi uma voz, se foi uma inspiração, mas dentro do hospital eu tive muita vontade de fazer o caminho de Santiago de Compostela, a peregrinação, para aprofundar ainda mais em mim e entender o que era que tanto esses questionamentos borbulhavam. E eu comecei uma jornada ali em janeiro de 2017, de preparação para o caminho. Essa jornada, ela marcou muito a minha vida, porque ela trouxe e resgatou habilidades que eu achava que não poderia desenvolver. Eu planejei como nunca uma viagem, eu foquei como nunca no objetivo, e eu blindei minha mente para os desafios que vieram mais na frente. Para vocês terem uma ideia, antes de eu embarcar, 15 dias antes de eu embarcar para Santiago de Compostela, eu fiz uma infiltração no joelho que foi mal sucedida. E eu passei 15 dias sem andar. 12 dias de fisioterapia intensa. E todo esse preparo mental e físico me fez acreditar muito que eu conseguiria alcançar um objetivo a despeito daquela grande adversidade que eu estava vivendo. Dores insuportáveis, limitações físicas. E foi com esse cenário que eu embarquei para a Espanha em julho de 2017. Comecei uma viagem que me trouxe até aqui. Eu cheguei no Caminho de Santiago e uma das primeiras percepções que eu tive foi que eu não tinha sonhos próprios. Eu me deparei com uma árvore dos sonhos em Herrerias e ali, diante daquela árvore, no meio do nada, em que eu tinha que escrever 3 sonhos, eu percebi que eu não tinha sonhos, que eu estava sonhando o sonho dos outros. E sem sonhos, nós não motivamos nossa vida. Os sonhos é o combustível da realização. E eu não os tinha. E embora tivesse uma carreira até aquele momento bem-sucedida, algo em mim fazia falta. Então eu segui o Caminho de Santiago com uma busca muito grande, que foi para entender o que é que eu vim fazer aqui. O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu faço o que eu faço. Hoje se chama propósito. Então eu passei o Caminho de Santiago buscando o meu propósito. Foram dias de peregrinação e eu consegui concluir o caminho. E quando eu retornei, eu tive mais uma resposta, talvez, para os meus questionamentos. Eu tive novamente um marco nessa minha jornada. Eu tive uma reunião com a cliente e, por um acaso, ela me disse que tinha voltado de um curso de inteligência emocional. E como eu estava numa busca muito grande para me desenvolver, eu perguntei qual era o curso e quem era o ministrante desse curso, e ela falou o nome de Paulo Vieira. Guarde esse nome aí. Eu não o conhecia e perguntei perguntei quem era. Ela disse que ele era autor do livro Poder da Ação. E eu peguei, saí da reunião, comprei esse livro, li o livro em 3 dias. E lá dentro, um capítulo foi um divisor de águas na minha história. O capítulo se chama Autorresponsabilidade. Com essa habilidade, com essa compreensão do que é, eu virei muitas chaves. Eu tive muitas respostas que eu tanto buscava. E eu resolvi, a partir dali, continuar numa jornada de desenvolvimento pessoal. Para mim, performar melhor enquanto profissional, enquanto líder, enquanto sócia do meu escritório. E isso foi em agosto de 2017, foi aí que eu iniciei a formação em vários cursos de business, de liderança, negociação, cursos de coaching, executivo coaching, enfim, uma série de cursos que foram me permitindo desenvolver novas habilidades e principalmente me conhecer.
E isso fez parte, inevitavelmente, de uma preparação que eu não imaginava, porque em dezembro, ao final de 2017, meus sócios decidiram romper a sociedade. Eu tinha 6 sócios, homens, e eu era a única mulher. Passamos 10 anos juntos, criamos um nome no mercado, fizemos muita história juntos, mas dali em diante, cada um seguiria seu caminho. E foi quando eu decidi tirar um período sabático. Eu tirei 4 meses sabáticos para decidir, então, o que eu faria. Se eu continuaria advogando, o que é que eu faria da minha vida, se eu ia para o escritório, se eu abriria um escritório, enfim. E neste momento de pausa, eu comecei a atender amigos com a metodologia do coaching, e isso foi ganhando uma proporção e um resultado tremendo. Os resultados começaram a chegar. E mais que isso, e melhor que isso, eu comecei a me identificar com algo que lá atrás, durante toda a minha vida, eu fiz, que foi ajudar pessoas e procurar extrair o melhor das pessoas, desenvolvê-las. Então, eu comecei a observar que eu tinha uma identificação muito grande pelo desenvolvimento humano, por desenvolver pessoas, seja na sua área pessoal, seja na área profissional. E em 2018 eu ainda advogando, eu comecei a dedicar um tempo para isso e comecei a sentir muita vontade de me dedicar à advocacia por um outro viés, contribuir para a advocacia de outra forma. E eu fui ter esse despertar mais forte quando, ao final de 2018. Mas eu quero contar uma parte para vocês. Toda essa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, trouxe para mim uma série de habilidades que eu não tinha ainda desenvolvido. Por exemplo, e despertou habilidades que eu tinha, mas que por bloqueios eu não utilizava. Eu nunca havia palestrado, eu tinha horror para falar em público, eu não conseguia falar em público. E eu passei 20 anos da minha carreira sem utilizar dessa habilidade para nada. E durante essa jornada, eu decidi, em 2018, fazer a minha primeira palestra, me desafiar. E assim foi feito. Setembro de 2018, eu fiz a minha primeira palestra como uma forma de já começar a contribuição para outros profissionais com o meu trabalho, com os meus novos conhecimentos. E logo depois da primeira palestra, eu tive a oportunidade de ir para o primeiro Congresso Nacional de Coaching Jurídico que aconteceu em São Paulo, reunindo vários profissionais do meio e do meio de gestão, do meio de marketing, do meio de coaching mesmo, entre os quais estava a doutora Thaisa Vitória, quando eu tive a oportunidade de vê-la no palco. E naquele momento eu fui surpreendida, porque eu contei a minha história para Afonso, que estava organizando o congresso, e ele abriu o congresso com a minha pessoa no palco. Ali foi um divisor de águas para mim. Ali eu tive consciência que a ousadia e algumas das nossas habilidades, elas podem ser determinantes e definidoras do nosso destino. Ali eu decidi que eu começaria uma nova jornada focada em advogados. Não mais porque a advocacia não me era afeta, mas porque depois de 20 anos eu queria oportunizar uma nova atuação com foco num outro viés para ajudar advogados na construção de suas carreiras, juntando a minha expertise na área, mas juntando também ferramentas que eu sou tão apaixonada por usar e que fizeram a minha transformação pessoal, que foram determinantes na minha transformação pessoal, porque eu sou fruto de tudo isso que hoje eu pratico. Então, em 2018, eu iniciei as palestras e em 2019, eu, aqui em Pernambuco, consegui abrir a nossa primeira comissão de coaching jurídico do Nordeste, a segunda do país. Hoje eu fui, né, a primeira mulher presidente de uma comissão de coaching jurídico no Brasil. E isso, para mim, também trouxe a oportunidade de atuar de forma mais perto dos advogados. Então, em abril de 2019, começamos a comissão e eu iniciei um trabalho no interior do estado também de palestras
e fiz cursos, ministrei nesse intervalo de tempo 7 cursos de preparação, desenvolvimento de inteligência emocional e autorresponsabilidade, e fui construindo todo um acervo de trabalho, todo um nome, toda uma expertise nessa área. E quando chegou setembro de 2019, exatamente um ano depois da minha primeira palestra, eu estava completando a 30ª palestra no Congresso de Inteligência Emocional, Gestão, Marketing e Coach Jurídico do Nordeste. No primeiro do Nordeste, quando eu tive o prazer e a honra de trazer Paulo Vieira para aqui, para a OAB de Pernambuco, para fazer o congresso comigo, junto com Afonso Pacilé. O congresso foi um sucesso e ali começamos a difundir mais essa atuação das ferramentas para os advogados, e não tenha dúvida que tudo isso que nós vamos falar aqui foi o que eu utilizei também na construção da minha carreira, porque é possível você acelerar o seu processo. Veja que em um ano eu tive resultados extraordinários, do nada a um congresso em que participaram aqui dentro da OAB mais de 200 pessoas, com profissionais de renome, e de lá eu não parei mais, com cursos e treinamentos, atendimentos individuais, e hoje é uma missão, mais do que uma missão, é um propósito, é um prazer ajudar pessoas nesta jornada da advocacia, que nós sabemos que é desafiadora. Desafiadora porque o mercado vem mudando, o estilo da advocacia ela vem se transformando, a concorrência é muito grande, e existe hoje uma exigência maior por parte da clientela, e que se o advogado não estiver preparado, não só tecnicamente, mas também comportamentalmente, ele começa a ficar defasado no mercado, ele começa a perder o seu potencial de prospecção e de alta performance. Então, hoje, eu vivo intensamente ajudando pessoas, mas num processo de transformação pessoal também, que faz parte da minha história. Então, percebam que quando a gente entra e começa a abrir a mente, blindar a mente, trabalhar emoções, desenvolver inteligência emocional, imergir no autoconhecimento, os resultados vêm, e os resultados vêm de uma forma mais rápida, mas vêm de uma forma mais assertiva, mais segura, em que você pode construir uma carreira sustentável, uma carreira, uma jornada com muitos resultados positivos e mais, com habilidades para você passar por adversidades. Porque não é que eu não tive adversidades durante esse período, eu tive muita. Mas existe uma diferença muito grande quando eu tive adversidades sem inteligência emocional, sem autorresponsabilidade, sem ferramentas, e quando eu tenho adversidades hoje, com essa nova mentalidade, com esse novo mindset construído para atingir metas, objetivos e construir realmente uma história. Eu quero deixar um legado. Eu quero fazer história e eu quero ajudar muitas pessoas. E eu sei que aqui vamos fazer um trabalho maravilhoso e sei que vocês vão sair daqui diferentes, pelo menos mais questionadores, mais reflexivos e talvez aí já até mais com resultados imediatos, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que vocês vão abrir a mente e que juntos vamos continuar construindo uma jornada, mas uma jornada na advocacia de sucesso, da sua advocacia, a sua jornada pessoal em que você não precisa mais ser refém de clientes só, você não precisa ser mais refém de um estado normal, que as crises elas vão acontecer e vocês vão estar preparados para enfrentá-las, para se reinventarem e para extrair o melhor de si, seja em qualquer cenário. Essa ferramenta, para mim, é uma das mais importantes que eu aplico nas sessões. Se chama Mapa de Avaliação Sistêmico, dentro do Coaching Integral Sistêmico, e Roda da Vida, chamado assim por outras formações.
O que é que essa ferramenta vai medir e por que ela é tão importante? Ela mede exatamente o seu estado atual, o ponto de partida. Para todo o processo de crescimento, é importante que você tenha em mente o seu ponto de partida, qual é o teu resultado hoje e quais são os seus objetivos no futuro, para assim você poder traçar metas, objetivos e chegar onde você deseja. Para a construção da sua jornada da advocacia lucrativa, para a construção da sua carreira de advogado, é muito importante que você tenha em mente os seus resultados hoje. E aí, vamos começar com essa ferramenta que vocês recebem aí. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você senta concentrado, vamos combinar que você vai fazer, se dedicar, se debruçar sobre a ferramenta, concentrar-se. E eu vou dando os comandos de voz com os parâmetros pelos quais você vai colocar nota de 0 a 10 em cada um desse pilar que está descrito nessa ferramenta. Exemplo, pilar espiritual. Eu começo, dou os parâmetros. Depois que você se enxergar dentro desse parâmetro, você dá a sua nota. E assim eu vou conduzindo e você conclui a ferramenta. E quando concluirmos, eu te explico como vamos concluir ao final. Então, você precisa sentar-se de forma confortável, mas também concentrado. E eu vou colocar uma música apenas para que você relaxe. Relaxe e faça essa imersão na ferramenta. A cada pilar, se quiser fechar os olhos, pode fechar. E quando eu pedir para você atribuir a nota, você atribui. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro pilar. Respira fundo. Se quiser, fecha o olho. Pilar espiritual. O quanto você tem uma conexão íntima, habitual e frequente com a sua fé, com o que você acredita, com Deus, independente de religião. Quanto você vem praticando essa fé com habitualidade, através da leitura de uma palavra, através de frequentar alguma missa, culto, não importa. Desde que você alimente a sua fé, trabalhe a sua fé com frequência. O quanto você é grato no detalhe, grato no dia a dia, e não de forma genérica e eventual. De 0 a 10, pontua nesse pilar espiritual. Como é que se vê hoje? Quais são os seus resultados nesse pilar? E aí, se você quiser agora, respira de novo, conecta e vamos entrar, mergulhar no seu pilar parentes, onde você vai olhar para a sua vida com seus pais e irmãos. O quanto vocês têm de intimidade, de conexão, de afeto, de abraço, de presença de qualidade. De 0 a 10, pontua nesse pilar. E aí você novamente pode respirar fundo, se quiser fecha o olho que nós vamos dar um passeio no seu pilar conjugal. E aí nós temos duas situações, se você tem alguém e se você não tem. Se você não tiver ninguém no pilar conjugal, você vai pontuar o sentimento por não ter. O sentimento é ruim, você pontua a nota lá embaixo. O sentimento é bom, você está tranquilo por estar só, está bem consigo mesmo, essa nota vai lá para cima. E agora, para você que tem marido, esposa, parceiro, parceira, seja como for, eu quero que você olhe como se essa pessoa estivesse na sua frente. Qual é a relação que você tem com ela? De cumplicidade, afinidade, tempo de qualidade, beijo, toque, abraço, o quanto vocês se elogiam, se validam, o quanto vocês sonham juntos, caminham juntos. De 0 a 10, pontua nesse pilar. E respira novamente, conecta com você. E aí você vai olhar agora para o pilar
filhos. E novamente teremos duas situações. Se você não tem filhos e tá tudo certo, a nota vai lá para cima. Se você não tem filhos e te causa dor neste momento, a nota vai lá para baixo. E aí você vai olhar agora para, se você tem filhos, olhar como se estivesse na frente de seus filhos. Qual é a relação que você tem com eles? Que cumplicidade, o quanto você valida essas crianças, independente do que elas fazem, mas por elas serem quem são. O quanto você abraça, beija, tem tempo de qualidade, o quanto elas sabem que pode contar com você, o quanto você diz que as ama. Fecha o olho, respira. E agora pontua a sua nota de 0 a 10 nesse pilar dos filhos. Conecta agora novamente. E você vai olhar para o seu pilar social. Amigos. Quantos amigos você tem que você verdadeiramente pode contar? Você alimenta essas amizades habitualmente ou será que só liga de vez em quando? O quanto você tem mantido a conexão com essas pessoas que lhe são caras? De 0 a 10, pontua no pilar social. Respira novamente, profundamente, e você agora vai olhar para a sua saúde. E saúde não é só ausência de dor. Saúde é muito mais que isso. É uma alimentação de qualidade, o quanto você bota, o que você bota para dentro de você, você tem cuidado. É atividade física habitual, frequente. O quanto você cuida desse corpo que é a sua morada, é o seu bem mais precioso. Você faz exames de rotina, cuida da sua aparência, do seu cabelo, do seu rosto, da sua imagem com amor. De 0 a 10, pontua como é que está a sua vida na saúde. E vamos para o servir, que é aquele pilar em que você dedica tempo de qualidade ao próximo. O quanto o mundo é melhor porque você existe. Qual é a diferença que você faz na sua comunidade, no seu bairro? Você faz caridade, independente de qualquer interesse. De 0 a 10, pontua no pilar servir. E respira novamente. E agora vamos dar uma olhada no pilar intelectual. Qual foi o último livro que você leu? Jurídico ou não jurídico? Qual foi o último curso que você investiu e que te agregou valor? O quanto você investe em novos conhecimentos com frequência? O quanto você investe em conhecimento que vão te levar mais perto dos seus objetivos? O quanto você investe em você hoje, advogado, advogada? De 0 a 10, pontua no pilar intelectual. E aí você vai respirar novamente e conectar com a sua vida financeira. E o pilar financeiro tem um parâmetro. Ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro, você está ganhando dinheiro. O quanto você ganha de dinheiro. O quanto você investe do seu dinheiro. O quanto você usa parte do seu dinheiro. Ou será que gasta tudo? Será que guarda tudo e não usa? O quanto você gasta com sabedoria? O quanto você tem multiplicado seu dinheiro? O quanto você doa para que essa energia circule de volta para você? De 0 a 10, pontua no pilar financeiro. E respira novamente, que agora nós vamos olhar para um dos pilares que você veio aqui buscar. Pilar profissional. Como é que anda a sua vida profissional? Tem crescido?
tem sido reconhecido? O quanto a sua vida profissional hoje tem evoluído? O quanto você está satisfeito efetivamente com o que você faz hoje? Seus resultados têm sido fruto do seu trabalho? Os clientes te procuram? De 0 a 10, pontua nesse pilar como está hoje e não como você deseja. E vamos ao último pilar agora, não menos importante que todos os outros, que é o pilar emocional. Você verdadeiramente conhece a si, conhece suas emoções, sabe gerir essas emoções? O quanto você sabe se automotivar a despeito dos desafios, a despeito dos fracassos? O quanto você é empático com o próximo, com a dor do outro? Você sabe gerir suas relações interpessoais ou você tem dificuldade de estabelecer conexão com pessoas? Tem equilíbrio? De 0 a 10, pontua como está essa vida emocional hoje. E termina a ferramenta ligando todos esses pontos para formar um desenho que deveria ser uma roda. A nossa vida flui, tem equilíbrio quando essa roda está girando. E eu te pergunto, sua roda está girando? Olá, depois de termos passeado por essa jornada de conexão, você agora já conhece a nossa história, já sabe o que desenvolvemos até aqui de competências e já sabe que estamos aptas a te auxiliar. Agora vamos começar a falar como gente grande, vamos começar a falar sobre estratégia, mas ao mesmo tempo que a gente falar de estratégia, a gente vai falar também do mindset, porque aquilo que faz você se manter motivado é a sua mentalidade, não aquela estratégia que você aprende. Não adianta saber o melhor caminho se você não tem energia, se você não tem motivação, se você não tem inteligência emocional para acordar todos os dias com disposição e foco para alcançar a sua meta. Então, realize a roda, realize a ferramenta, poste no grupo a foto, o print da sua roda para a gente ver publicamente como que a gente precisa melhorar. Estamos em uma comunidade confiável de um propósito totalmente diferente de tudo que você já viu até aqui. E a partir do segundo episódio vamos falar, no próximo episódio vamos falar sobre o mercado da gestão jurídica, o mercado educacional, o mercado da advocacia extrajudicial, o mercado de atendimentos, de coach jurídico de carreira, o mercado de advogados que prospectam clientes através da internet, presencialmente, que utilizam o seu conhecimento e a prática para envelopá-lo de outras formas, de modo a ele aumentar as fontes de renda a partir do mesmo conhecimento, do próprio conhecimento atual. E também vamos conhecer um estudo de caso de perto, cada detalhe do que esse case de sucesso, com a metodologia que praticamos, com esse conhecimento de gestão, com esse conhecimento de estratégia de gestão de projetos educacionais, o que esse advogado que saiu do interior do país e alcançou o mundo e hoje é uma referência mundial na área de atuação que ele faz. Que ele atua, inclusive, auxiliando outros advogados, já com milhares de alunos. Então, vocês vão conhecer de perto a estratégia na prática de uma advocacia, de um advogado que criou multiprojetos. E depois você vai conhecer no terceiro episódio aquilo que você está desejando muito, que é o passo a passo. O que fazer, o que começar a fazer para começar a prospectar pela internet, o que fazer para começar a criar cursos online, o que fazer para criar livros e e-books, o que fazer para atender individualmente outros advogados ou outros profissionais no formato de assessoria individual, o que fazer para cobrar valores, cobrar mensalidade para os seus clientes mensalmente, seja em processo de êxito ou não, seja pessoa física ou jurídica, qual é o sistema. Então, no terceiro episódio, nós vamos te mostrar
os sistemas que estão por trás de todas essas estratégias de prospecção e cobrança e fidelização de clientes em diversos tipos de projetos. Todos partindo do seu conhecimento jurídico. Então, não perca nenhum. Outro aviso muito importante. Você só vai ter a certificação se você assistir todas as aulas e realizar todas as ferramentas. Então, você só vai conseguir emitir o seu certificado se você concluir as atividades. E lembrando, esse curso aqui é um curso introdutório que vai te mostrar as possibilidades que você tem de construir múltiplas fontes de renda com seu conhecimento jurídico atual. E, num determinado momento, no final da nossa jornada, você vai conhecer uma oportunidade exclusiva para quem nos acompanhou, uma oportunidade diferenciada do mercado para quem nos acompanhou, continuar, né, executando aquilo que aprendeu. Porque uma coisa é você saber a estratégia, outra coisa é você aprofundar e executar a estratégia. Para executar a estratégia, você vai ter algumas escolhas. Ou você vai fazer isso sozinho, ou você vai fazer isso acompanhado. Então, estamos aqui para te auxiliar da forma com que você estiver disposto a caminhar nesse projeto de transformar a sua advocacia em um negócio rentável. Foi um grande prazer. Eu quero que você deixe a sua opinião aí embaixo e também que dê um print da sua roda da vida, né, do seu estado atual, que é a fotografia, é o diagnóstico da sua vida hoje, lá no grupo do Telegram. Até ao próximo episódio. Até já!